E aí pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar para vocês sobre processos no Linux. Eu vou ensinar para vocês o conceito de processos em segundo plano, em primeiro plano, por que usar cada um deles, quando usar, e vou falar um pouquinho sobre no-hap também. Sempre que a gente executa um processo ou uma instrução no Linux, por exemplo, eu vou digitar aqui sleep 10. O sleep é um comando do Linux que vai fazer esperar 10 sleep, então durma por quantos segundos? E aí o 10 são os 10 segundos. Então eu coloquei aqui sleep 10 segundos, ele me devolveu o terminal. Você vê que só voltou para mim aqui a possibilidade de input de uma nova instrução depois que terminou o sleep 10. Porém, muitas vezes a gente vai executar, por exemplo, uma aplicação e a gente não quer deixar o terminal aberto ou esperar a aplicação terminar para que eu possa continuar fazendo minhas coisas. E aí eu preciso colocar alguns processos em segundo plano. Vou mostrar para vocês como é que faz. Se eu fizer um sleep 100 aqui, para eu rodar em segundo plano esse comando, eu coloco um e comercial no final do comando de execução. Então vamos dar lá. Eu coloquei aqui, deu um sleep 100 e comercial ao final. Ele me deu um output, que é o número do processo, o número desse job, na verdade, e o process ID. O process ID ele tem um contexto de sistema operacional. Então, de todos os processos rodando no sistema operacional, 8788 é o número do meu sleep, é o process ID dele, é um número a nível de sistema operacional. Já o job ID, que é o que está ali no começo, ele é o número do job somente. Então, vamos dar, vou colocar mais um aqui, ó, sleep 200, sleep 300, sleep 400, tá? Então, você vê aqui, ó, o número do processo aqui vai aumentando, assim como o número do job. Se eu der um jobs aqui, ele vai falar para mim, running. Então, aqui ele dá o ID desse job, o status atual dele, qual foi o comando que foi executado. Essa sintaxe para todos. Você viu? 100, 200, 300, 400. Tá? Aí tem um mais e um menos aqui. O que é esse mais e menos? O mais é o job atual, é o mais recente. E o menos é o anterior. Para que isso? Cara, você pode usar alguns comandos para pegar de volta esses processos para você. Aí, beleza, todos esses processos estão em background, beleza? E se eu quiser trazer um de volta para minha linha de comando? Então, se eu usar, por exemplo, o comando FG somente, ele vai me trazer o que está com o maisinho aqui, que é o atual. Então, eu dou um FG, ele trouxe para mim de volta o sleep 400. Você viu que ele está esperando os 400 segundos para me retornar a linha de comando, tá? Mas eu não quero esperar, putz, eu voltei o processo aqui para a linha de comando, para primeiro plano, para foreground, e aí, o que eu faço? Eu posso dar um Ctrl Z aqui, ó. Ele vai falar para mim, ele deu dois outputs aqui, ele falou que o sleep 100 acabou de terminar, então tá done, e o sleep 400 ele tá parado, porque o Ctrl Z pausa o processo, tá? Ele stopa o processo. Por que que o sleep 100 tá dando? Porque passou os 100 segundos e ele acabou, tá? Então se eu der um jobs aqui, nem aparece mais o sleep 100, que era o job ID número 1, beleza? O 200, o 300 e o 400 continuam rodando. Não, o 200 e o 300 estão rodando e o 400 está parado. Como faço para voltar a executar o 400? Eu dou simplesmente, por ele estar com maisinho aqui, seu processo atual, é só eu digitar aqui, ó, BG. Ele voltou a executar. Se eu der um jobs aqui, você vai ver que todos eles estão rodando. Mas e aí, se eu quiser, eu vou dar um sleep 500 aqui também agora, para poder continuar, senão os outros vão acabar enquanto esse vídeo está rolando. Só para ter mais material, tá? Então ele me deu o job ID 5, process ID 8820. Dá um clear para a gente poder enxergar melhor. Então vamos lá, jobs. Tem todos eles rodando. E se eu quiser recuperar, trazer para primeiro plano, o sleep 300 aqui, por exemplo, como é que eu faço? Eu posso usar o FG também, mas daí eu uso a sintaxe passando o job ID. Então eu coloco aqui um símbolo de porcentagem e o job ID, que é o 3 ali. Então eu trouxe de volta o sleep 300, que é o job ID 3 aqui. A mesma coisa, se eu quiser jogar ele para segundo plano de novo, eu dou um Ctrl Z, ele vai parar. Se eu der um jobs aqui, a gente vai ver que ele está parado. Ele passou a ter o maisinho aqui porque ele é o processo que é o job que eu estou mexendo atualmente. Então, se eu der um BG aqui só, ele volta a funcionar. Mas eu não vou fazer isso agora. Por quê? Eu quero trazer de volta
o FG porcentagem 4. Eu trouxe o Sleep 400 de volta a foreground, beleza? Vou dar um Ctrl Z também para ele voltar para segundo plano. Você vê que o Sleep 200 terminou, tá? Então acabou, ele me deu esse output e o Sleep 400 agora está parado. Vou dar um Jobs aqui. Então estão parados o Sleep 300 e o Sleep 400. Se eu somente digitar BG aqui, ele vai resumir, vai voltar a executar o Sleep 400, que é o Job ID número 4. Só que eu posso também dizer qual que eu quero voltar a executar. Então vou dar um BG porcentagem Job ID número 3, que é o Sleep 300. Não é o atual. Você vê que ele não é atual. O atual é o Sleep 400, tá? Então eu vou voltar a executar o Sleep 300. Vou dar um Jobs aqui de novo. Vou dar um Clear para a gente mexer melhor. Vou dar um Jobs. Então a gente tem o Sleep 300 rodando, o Sleep 400 está pausado e o Sleep 500 está rodando também. Mas aí eu quero voltar a executar o Sleep 400. Ele é meu atual. Você tá vendo que ele tá com uma izinha aqui? Eu só digito BG. Se é o atual, eu digito BG, ele vai voltar a funcionar, tá? Voltou a rodar o Sleep 400. Então se eu der um Jobs aqui, beleza, tudo certo, voltamos a funcionar, ok? Todos rodando, tudo ok. Agora eu vou falar para vocês uma coisa que a gente usa mais quando a gente vai rodar aplicações, que é o NoHap. Esses jobs aqui, eles estão no contexto do meu bash. Então se eu fechar o meu terminal, eles vão receber um sinal de hang up. O que é isso? Quer dizer que ele tem que dropar, ele tem que encerrar os processos que estão abertos para esse bash. Só que assim, em uma aplicação que você quer rodar 100% do tempo, 24/7, 365 dias por ano, você não pode esperar que a janela fique aberta o tempo todo, nem contar que essa janela fique aberta o tempo todo. Então a gente tem que garantir que se eu encerrar a janela do terminal, o bash ali, ele vai continuar a funcionar. Então a gente tem o NoHap. Ele faz com que os processos que são executados usando o NoHap ignorem esse sinal de hang up e continuem a executar com um contexto maior do que aquele bash, ok? Então, beleza, vamos testar isso. A gente tem aqui um arquivo que eu vou mostrar para vocês, que chama test_nohap.sh, ele faz um while sleep 3, então ele vai, a cada 3 segundos ele vai fazer alguma coisa, e ele fala do echo testando NoHap. Se eu executar isso direto aqui na minha linha de comando, o que vai acontecer? Então vou aqui, ó, test_nohap, qual é o nome do arquivo mesmo? Primeiro, dá um chmod mais x, que e aí tem um vídeo aqui que você pode dar uma olhada, que é o vídeo de permissionamento de arquivo, tá? Então eu tô dando a esse arquivo possibilidade de execução. Chmod, mas tem que dar um sudo, olha só. Sudo, chmod, mais x, que é o test_nohap. Opa, várias vezes eu coloquei. Test_nohap.sh, beleza? Dei um enter, vai pedir minha senha. Coloquei minha senha e agora sim, eu vou fazer aqui, ó, test_nohap.sh, vou executar. Ele ficou no contexto do meu bash, então o output padrão, como eu já mostrei aqui no vídeo para vocês também, é a tela, é aqui esse terminal, tá? Então ele vai ficar a cada 3 segundos, ele vai ficar colocando ali test_nohap. Se eu der um Ctrl C aqui, porque eu preciso, sei lá, eu preciso acessar alguma outra coisa, der um Ctrl C, ele termina o processo. Acabou o processo, não está mais rodando, não está mais fazendo aquilo que eu preciso. Como que eu vou resolver isso? Eu posso resolver isso colocando o e-comercial no final, ele ficaria rodando em segundo plano, porém, o output padrão continuaria sendo meu terminal, então eu não conseguiria usar aqui porque ele a cada 3 segundos ia continuar dando essa mensagem, testando o NoHap aqui na minha tela do terminal. Fica horroroso isso, horroroso, não dá para usar, beleza? Então como é que a gente vai fazer? Vamos usar o NoHap para direcionar o output padrão para o arquivo nohap.out, que é o padrão do NoHap, que vai ficar salvo nessa pasta que eu estou atualmente. Testando o NoHap, a gente bota o NoHap aqui na frente. E eu coloco um e-comercial aqui também, porque eu quero ter o controle do terminal. Se eu der um NoHap e executar sem o e-comercial no final, vai executar em foreground, em primeiro plano também. Então eu estou colocando o e-comercial no final. Coloquei aqui, ele me deu o Job ID, assim como qualquer outro processo. Ele falou, NoHap, ignorando o input e appending, que é adicionando output para o arquivo nohap.out. E vamos dar uma olhada no Jobs. Jobs está rodando o NoHap, test nohap.sh comercial. Job ID número 1, tudo ok, beleza?
Vamos ver aqui no Visual Studio Code, que eu tô com essa pasta aberta, o que está acontecendo? A cada 3 segundos ele está fazendo um append, então ele está adicionando uma linha a esse nohap.out. Você está vendo? Ó, 17, 18, 19 agora. Então ele continua executando sem que eu tenha que interferir. Isso é muito bom para rodar uma aplicação, por exemplo. Você roda a aplicação usando o nohap, deixa ela lá, ela vai fazer o append de todo o output para esse arquivo nohap.out. E você pode ir fazendo outras coisas, deixar sua aplicação rodando e etc. Beleza? Não é o melhor jeito de se executar uma aplicação crítica hoje em dia, tá? Mais pra frente a gente vai falar disso em outros vídeos, mas isso aqui pode ajudar a gente muito em muitas ocasiões. Beleza? E aí você me pergunta, legal, e como é que eu vou matar esse processo que está rodando em segundo plano? Cara, você pode dar aqui, ó, vou fazer uma maneira diferentona, ps-aux. Então eu vou listar todos os processos do sistema operacional, pipe, grep, isso aí também tem um outro vídeo meu que é sobre o pipeline de output aqui do bash, tá? Pipe, grep, nohap. Então eu estou filtrando por todos os comandos que estejam rodando que tenham o nohap. Ele mostrou aqui para mim, tem o nohap que eu acabei de dar, o grep que eu acabei de usar, que é esse daqui, e tem o bin.sh, o teste nohap, que é o que eu estou executando. E o process ID dele é o 9140. Vou dar um kill, -7, 9140. Essa é uma das maneiras que eu poderia matar esse processo. E aí se eu der jobs aqui, deu bus error, core dumped. Então ele não está mais em execução. Eu matei completamente o processo, ele parou aqui, ó. Você vê que ele não continua a executar. E agora eu não tenho mais nenhum processo em background aqui que eu tenha executado diretamente. Existem centenas de processos em background executando o sistema operacional que eu não vou mexer neles, obviamente. Beleza? Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos, curte o vídeo, se inscreve no meu canal e deixa sua opinião aqui nos comentários, suas dúvidas também. Espero que tenha sido muito útil para você. Um abraço e até o próximo vídeo.